Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu tenho recebido alguns e-mails me perguntando sobre como criar interfaces em C, C++, né? Como fazer interação com o usuário de uma forma mais bonita, mais amigável. E aí eu resolvi fazer esse vídeo sobre desenvolvimento web, que você tem uma forma melhor de trabalhar com a interface, de interagir com o usuário, do que uma linguagem C. Bom, eu gostei muito quando eu comecei a aprender questão de web, de aplicações web, porque geralmente são linguagens interpretadas. Você não precisa compilar, né? No C++, quando você dá lá F9, né? Dá um compile and run, você está fazendo, ele vai gerar um executável, e esse executável você distribui ele. Você pode passar para quem você quiser, que a pessoa vai ter a sua aplicação. No caso de linguagens como HTML, né, linguagens web, são interpretadas. Quem interpreta é o navegador, correto? Então, se você desenvolve uma aplicação em C, ela só vai rodar num computador com Windows. Para rodar no Linux, você tem que distribuir aquele arquivinho main.o. Tem que passar para o usuário do Linux aquele arquivo. Já em desenvolvimento web, você não precisa saber se a pessoa usa Linux, se ela usa Windows, se está acessando por um celular com Android, se é um celular mais simples, que só tem acesso à internet, se é um iPhone. Não precisa saber, né? Você desenvolve para a web, tendo um navegador, a pessoa vai conseguir rodar a aplicação. Claro, dependendo da linguagem que você desenvolve, a pessoa vai precisar de plugins para rodar essa aplicação. Se você desenvolve um site em Java, a pessoa tem que ter um plugin para executar o Java. Se você desenvolve em Flash Player, você tem que ter o plugin do Flash para desenvolver, para o usuário poder visualizar seu conteúdo. Então a gente tem algumas dificuldades também. Mas, bom, vamos lá então. Eu quero desenvolver para web e não sei nada, eu quero começar a desenvolver. Eu já programo em C, eu quero desenvolver para web. Como que eu faço? O web é diferente de C. Programar para web, você vai precisar com certeza saber HTML. Se você não souber HTML, não adianta nada, né? Então primeiro de tudo, nós vamos entender um pouco essas linguagens web. O que acontece? Uma linguagem web, ela pode ser caracterizada de duas formas, né? A gente pode separar em dois tipos. O primeiro tipo é o client-side, né? Que a gente vai diferenciar em camadas de desenvolvimento. Client-side é aquela linguagem que ela roda do lado do cliente. Cliente, side, lado, é o lado do cliente. O lado do cliente é o nosso navegador, é o nosso computador. São linguagens que a gente recebe o código inteiro e o navegador vai mostrar para a gente o código. Geralmente HTML, CSS, JavaScript são as principais linguagens. Nós temos Flash, né, que ela é gerada no servidor e é passada totalmente para o navegador. O navegador vai exibir. Mas basicamente são essas três. Aqui nós temos os principais navegadores: Chrome, Opera, Mozilla, Safari, Explorer, né? Temos outros também, mas esses aqui são os principais que executam HTML, CSS, JavaScript sem problemas. Bom, linguagem HTML, ela simplesmente serve para organizar os objetos na tela. Como assim? Para você falar onde vai ficar um determinado botão, onde vai ficar uma imagem, como que fica aquele texto, qual a fonte que você quer usar, né? Então é basicamente para fazer a aparência. O CSS ele ajuda na aparência também. Basicamente você não consegue fazer um site hoje sem CSS, porque o CSS ele funciona mais ou menos assim: você declara uma classe, né, uma class, e você põe todos os atributos daquela classe. Você fala que ela vai ter cor de fundo azul, você fala se vai ser link, você fala se vai ter borda, se vai ter sombra, você fala tudo como você quer. E lá no HTML, no seu código HTML, você fala: olha, eu quero que essa imagem seja da class X que eu declarei lá no CSS.
Pronto, ele vai atribuir todas aquelas características do CSS, daquela classe que você definiu, naquela imagem. Ah, eu tenho 20 imagens. É só você atribuir as 20 imagens àquela classe que você definiu lá no CSS. Então, é praticamente impossível você fazer um site sem CSS hoje em dia. Você vai ter muito mais trabalho fazendo sem o CSS. JavaScript é uma linguagem, para quem já conhece Java, é bastante interessante também. Ela roda também no navegador, ela é executada pelo navegador e ela serve para você fazer rápidos textos de código. Você pode fazer autenticação por JavaScript, você pode fazer trabalhar com o navegador, né? Geralmente aqueles avisos do navegador, você deseja fazer isso assim, aí tem OK, cancelar, né? Isso tudo é feito com JavaScript. Questão de impressão da tela, né? O window.open é um JavaScript. Geralmente questões que controlam já o texto que está na tela, aquele código ali, são JavaScript. Nós temos linguagens server-side, que elas operam do lado do servidor. As principais são PHP e o NET, né? o ASP da Microsoft, ASP.NET. Aí o que acontece? PHP é uma linguagem muito difundida, né? Se você olhar, o Facebook é em PHP. Um dos melhores exemplos que a gente tem. O Facebook é inteiramente PHP. Então, se você visualizar alguma página que tem lá no finalzinho .php, você já sabe que é uma linguagem server-side. Óbvio, né? Porque o Facebook ele é embasado totalmente em bancos de dados. Então, tem que ser uma linguagem server-side. Ah, mas por quê? Bom, o banco de dados ele fica no servidor. Eu não posso operar o servidor como uma linguagem que fica no navegador. Eu preciso operar como uma linguagem que fica no servidor. Então, ele basicamente faz o seguinte: o PHP, PHP ou ASP, né, o ASP, eles basicamente trabalham, né, executam no servidor, fazem consultas no banco, fazem o que precisar lá e converte e dá um resultado na forma de HTML. A gente entende melhor por essa imagem aqui, ó. Nós temos o cliente, né, o computador do cliente, rodando HTML, JavaScript, Flash. Do lado do servidor nós temos PHP operando bancos MySQL e outras linguagens server-side, que geram no final HTML e CSS como saída. Então, o PHP, quando você, por exemplo, faz login no Facebook, ele envia uma requisição lá para o servidor, passando o que você pediu, né, o seu nome, o seu e-mail, sua senha. O servidor vai processar, vai fazer consultas no banco e vai devolver a sua página de login, a sua página inicial. Então, basicamente, o desenvolvimento web funciona assim. Aí você tem que entender que para você chegar do lado do servidor, você tem que saber muito bem o lado do cliente. Não adianta nada. Vou aprender PHP se você não sabe HTML. Não adianta. E da mesma forma, você tem que saber também o CSS, que é o básico. Agora nós vamos visualizar aqui alguns códigos. Aqui é a página do Google. Eu cliquei aqui em visualizar código-fonte, exibir o código-fonte da página. Ele mostrou aqui pra gente. Bom, primeiro de tudo, a gente já pode reconhecer aqui no código-fonte que é o seguinte: em C você não consegue ver o código-fonte, porque é uma linguagem compilada, né? Já em HTML é uma linguagem interpretada. Ah, mas como que eu sei se o site é HTML ou se ele é PHP, né? O que for. Basicamente, tudo que a gente vê aqui é HTML, correto? Tanto é que eu vou provar para vocês que se você pedir para ver o código-fonte, aqui no View Source, primeiro de tudo, a gente tem um doctype HTML. Pronto, definimos o tipo do documento, HTML. Mas o Google usa HTML? Usa, todo site usa, que é o HTML que vai interagir com o usuário, correto? O que trabalha no servidor são outras linguagens. O Google ele utiliza Python, que é uma linguagem muito rápida, né? Que o Google ele tem que ser extremamente rápido. O número de consultas simultâneas que o Google tem a cada milissegundos é imenso. Ele tem que ser muito rápido. Bom, então aqui a gente tem HTML, a gente tem o item scope, item type, e a gente fecha aqui, se abre com o menor, fecha com o
maior. Bom, se a gente abriu uma tag, isso aqui chama tag HTML, lá no final do código a gente precisa fechar essa tag, que a gente fecha ela pelo /HTML. Do mesmo jeito que tem um fechando um body, existe um fechando uma div, existe um fechando um script, tem que existir um abrir script, um abrir div, um abrir body. E nesse caso a gente tem o código, ele é todo organizado em função das tags. HTML usa tag. E a gente tem os atributos das tags. Por exemplo, a gente abriu HTML, a gente abriu a tag head. Head é o cabeçalho. No nosso caso aqui a gente tem alguns atributos. A gente tem um meta, content, a gente tem o ícone do Google, esse íconezinho que tem aqui em cima, o G, né? A gente tem um fav icon de 128 por 128. Então a gente tem os atributos das tags. A gente tem o title da página, que é o título da página, o que vai aparecer aqui na barra, o title, aí Google, né? Isso tudo tem que estar dentro do cabeçalho. É o cabeçalho que vai dar as configurações da página. Deixa eu achar o fim do cabeçalho aqui, vou dar um Ctrl F, /head, aqui ó, o cabeçalho ele termina aqui, ó, ele termina aqui, copyright 2002, 2013, Google Inc. Ou seja, o Google ainda não alterou seus direitos autorais para 2014, né? E a gente fechando o head, a gente tem uma tag abrindo o body. E nós temos aqui, olha, um CSS, um class HP Vasc. Não sei o que seria isso, né? Vamos ver o CSS do Google. Vamos achar aqui onde que está o style.css. Ctrl F. .css. Onde que está? A gente tem um style aqui. Ele só achou um. Ele não dá o caminho aqui do style. Bom, mas então a gente tem essas configurações aqui para HTML. A gente tem também linguagens PHP. Vou mostrar um código PHP. Bom, esse aqui é um código PHP de exemplo que eu peguei aqui do meu servidor local mesmo, já vou explicar o que seria. E nós temos aqui, ó, abrindo o código PHP menor, interrogação PHP, e lá no final nós temos o fechamento dele, ó, com interrogação fecha PHP. Na verdade tem até um erro nesse código. Onde que ele foi fechado? Aqui, page contents, EUP. Aqui, ó, ele foi fechado aqui, ó, tá vendo? Então a gente fecha com interrogação maior. A gente fecha o código PHP dessa forma. Essa ferramenta que eu estou utilizando aqui para ver o código é o Dreamweaver. Dreamweaver serve para você desenvolver em qualquer linguagem web, claro. Vou clicar aqui em New e nós temos, ó, HTML template, library item, XSLT. Nós temos ActionScript, CSS, se você quiser desenvolver uma folha de estilos, JavaScript, XML, ASP com JavaScript, ASP com VBScript, ASP.NET com C#, com Visual Basic, CodeFusion, JSP, que é o JavaScript, né, puro, PHP. Então o Dreamweaver ele dá essa opção. Para você pode desenvolver para mobile, tablet, desktop, pode criar templates, pode usar o que você quiser aqui, ó, C#, Java, texto, VBScript. Então é uma ferramenta muito útil. Eu aconselho, se você quiser desenvolver para web, precisa do Dreamweaver. E aqui você tem as três formas, ó, Code, Split, que ele mostra o código do lado esquerdo e a página como ela está ficando do lado direito, e o Design, que é só como que a página está ficando, né? Só o layout da página. Vou fechar o Dreamweaver aqui. Quando a pessoa acessa o seu site, gtechinfo.com.br, ele está acessando automaticamente o index do seu site. Se eu colocar aqui /index.htm,
eu estou acessando o index. Se eu colocar facebook.com.br, abriu aqui o Facebook, correto? Se eu colocar facebook.com/index.php, PHP porque eu já sei que o Facebook é em PHP, o que acontece? Mesma página. Então, se eu colocar com ou sem o index PHP, o servidor interpreta da mesma forma. Mais uma forma de organizar o site. Mas então é basicamente isso, a forma de organização dos sites. Vocês estão vendo aqui o AMP Server, é uma ferramenta também muito útil para quem vai trabalhar com PHP, MySQL. O que acontece? Se você vai trabalhar com HTML, CSS, JavaScript, você não precisa de mais nada, você só precisa do seu navegador instalado no computador e acabou. Você desenvolve o seu site, pode desenvolver pelo bloco de notas, pode desenvolver pelo Dreamweaver, pelo Front Page, né, que é uma ferramenta da Microsoft. Pelo bloco de notas é bem básico mesmo, mas é possível desenvolver um site pelo bloco de notas sim. Mas para quem quer desenvolver em PHP, precisa de um servidor, porque o seu navegador não vai abrir PHP. Se você tentar abrir um arquivo PHP com o seu navegador, ele vai mostrar o seu código. E não é isso que você quer que o seu código seja interpretado e seja mostrado o HTML gerado dele. Então, para isso é necessário que você rode no seu computador um host, né? um servidor, um server. No caso eu estou usando aqui o AMP Server. Ele roda no localhost, aqui em cima. É só digitar localhost que ele já abre direto o AMP Server. Ele está rodando aqui no sistema. O AMP ele já tem os três principais serviços, que são o Apache, que roda PHP, o PHP Version, que são as versões que ele aceita do PHP, na verdade aqui já está aceitando até 5.4, MySQL, que são os bancos em MySQL, óbvio. E aqui a gente tem as extensões que eu estou rodando aqui, Apache Handler, MySQL, né? Tem várias extensões aqui, Calendar, mas então você encontra na internet, você encontra Apache separado, enquanto PHP, enquanto MySQL, tudo separadinho. Mas não é vantagem, mas é uma ferramenta muito útil. Bom, a respeito de desenvolvimento web, eu creio que seja isso. Nós temos outras ferramentas, temos outras linguagens, mas se você está programando em C, ou você não está programando em C, você quer aprender web, você quer desenvolver para web, quer trabalhar com sites avançados, né? Quer ganhar dinheiro mesmo desenvolvendo para web, você tem que saber HTML, CSS e um pouquinho de JavaScript. Tem que entender como que funcionam as tags HTML. Isso aqui é um site bagunçado. Se eu for no da GTech, o meu código é um pouquinho mais organizado. Mas isso é de propósito. Isso aqui é bagunçado assim, não é bagunçado, né? Mas ele é feito dessa forma para você olhar e falar assim, nossa, é complicado, né? E para você não tentar mexer nesse código, não tentar fazer nada em cima disso. Já o da GTech é separado, HTML, a gente tem a head separada aqui, existe o body, aí tem um JavaScript aqui do Google Analytics, olha, tá vendo? Aí a gente tem o código e é um código muito pequeno. Eu trabalho basicamente com iframes, né, no meu site. É básico, tá vendo? Foi criado no front page desse site, pra você ter ideia. Já tem algum tempo já deve ter uns 2 anos que eu fiz esse site, 1 ano e pouco já que eu fiz esse site. Mas não aconselho criar mais nada no front page. Você pode fazer quando estiver começando. Eu estou usando aqui, eu acho que a estrutura de uma tabela, 960 de largura, tá vendo? Usando iframes, não aconselho usar também para sites profissionais, mas é uma coisa bem interessante. Então a diferença do código a gente pode ver, né? E outra coisa também, se você quer que seu site seja encontrado pelos buscadores como Google, Bing, né? Eu aconselho vocês utilizarem muito as tags meta, que tem a descrição, tem as palavras-chave do seu site.
porque é através da descrição das palavras-chave que o robô do Google, né, o Googlebot, vai te encontrar. Tá ok? É um começo para quem quer iniciar em desenvolvimento web. Até a próxima e tchau, tchau.